Minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus nos abençoe nesta tarefa de divulgação do seu amor renascido na doutrina dos Espíritos. Nós estamos em sintonia com a rádio portaldeluz.com e com a rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua presença e que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte, junto com o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Porque começa agora mais uma transmissão da TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Todos nós um dia teremos encerrada nossa etapa nessa vida corpórea, aqui encarnados na Terra, e passaremos da condição de espíritos encarnados à condição de espíritos desencarnados. Mas, uma vez livres do envoltório corpóreo, entraremos no gozo das conquistas realizadas em função da maneira como nós nos conduzimos na Terra. Para onde iremos? Com quem vamos conviver? Quais as semelhanças e as diferenças entre a vida espiritual e a vida material? Como a doutrina dos Espíritos nos orienta a respeito da vida espiritual? Bem, essas são apenas algumas das questões que nós vamos tratar hoje, porque está no ar o Despertar Espírita. Gente, o Despertar Espírita de hoje vai falar sobre a vida no mundo espiritual. E para tratar deste assunto, nós convidamos Berenice Lima. Ela é expositora espírita e apresentadora das videoaulas A Vida no Mundo Espiritual, aqui na TV Nova Luz. Seja bem-vinda, Berenice. Olha, é uma alegria muito grande, né? Mais uma vez estamos aqui trabalhando, estamos sempre trabalhando atrás das câmeras, né? É isso e agora aí. trabalhando aqui na frente, é muito bom. É ótimo ter você aqui com a gente de volta, viu? É muito bom. E aí vocês podem acompanhar a Berenice aqui na TV Nova Luz e nós já estamos fechando a programação de um novo evento que é lindíssimo, que trata da vida e da obra de Leon Denis, que é um dos orientadores da TV Nova Luz. E a Berenice está com esse encargo, né, Berenice? É verdade. Nos ajudar. Na obra dele, ele se coloca a essa disposição e os próprios benfeitores, né, Yasmin, eles se debruçam sobre nós. Eles fazem um esforço e têm uma disponibilidade muito grande para nos ajudar. Nós é que distraidamente nós vamos perdendo esse vínculo, muitas vezes sofremos no nosso silêncio, muitas vezes no nosso egoísmo, podendo pedir ajuda a esses amigos espirituais, porque na hora que a gente pede ajuda, a gente recebe essa ajuda através das inspirações, das intuições, e muitas vezes a gente deixa isso se perder ao longo da nossa vida e ficamos ali naquele sofrimento, sozinhos, com a sensação que estamos desamparados, e os mentores, os benfeitores, querendo nos ajudar, mas a gente não abre essas brechas, né? Não fazemos esses vínculos para recebermos a ajuda. Gente, isso é muito importante nós pensarmos, né? Porque o tema de hoje trata da vida no mundo espiritual. E não temos dúvidas que quando nós desencarnamos, quando iniciamos aquele processo de desligamento ou de desenraizamento, na fala de Kardec, do corpo físico, nós começamos a entrar num contato muito íntimo conosco mesmos. E isso, se nós tivermos formas de pensamento angustiantes, se não tivermos trabalhado isso enquanto há tempo, nós vamos ter que ficar frente a frente com o material energético, com a memória, que nós estaremos levando para o plano espiritual, que é a única coisa que a gente leva mesmo, né? E aí, Berenice, nós já começamos agora a pensar nessa questão. Que antes de falarmos da vida no mundo espiritual, vamos conversar sobre como é que nós podemos trazer, já que nós começamos falando do Leon Denis, todo esse material que nos traz paz diante dos desafios da vida. Pois é, nós temos assim, Yasmin, um leque de situações para nos acalmar, nos deixar numa situação de conforto emocional,
de conforto psicológico, conforto espiritual, a doutrina espírita, toda a parte doutrinária, a quantidade de livros, de benfeitores, porque também tem muita porcaria, infelizmente, né? Muitos livros que complicam mais do que ajudam, mas nós buscando os livros sérios, os livros doutrinários, com a orientação dos benfeitores, nós temos um leque assim enorme para nos sentirmos amparados, confortados, não só sentirmos, mas realmente sermos. E nós precisamos fazer essa busca. Agora, nós também precisamos querer parar de sofrer, de ser vítimas. Também depende da gente respirar e falar assim, não, eu nasci para vencer. Essas situações que estão acontecendo à minha volta, sofridas, de dores, elas fazem parte de uma caminhada. Tudo isso faz parte. Nós começarmos a olhar a nossa vida com naturalidade. Olharmos, inclusive, as coisas que nós não queremos que aconteçam com naturalidade. Olhar a morte com naturalidade, olhar a reencarnação com naturalidade, porque são coisas naturais. Fazem parte da nossa vida, da nossa evolução. Não acontece nada no mundo que nunca tenha acontecido antes. E os espíritos estão falando para a gente, toda a parte de mensagens, de acolhimento, estão aí, as casas espíritas estão aí também para nos acolher. Mesmo independente da religião, existe o mundo espiritual, cada um no seu nível de entendimento, mas ele é real, ele está aí para nos ajudar, né? Deus está aí. E nós, muitas vezes, somos tão acostumados a ser egoístas que às vezes até na dor nós queremos sofrer sozinhos. Queremos ali aquela dor de uma forma egoísta. E aí ficamos ali nos massacrando, nos castigando, não nos perdoando. Nós somos o nosso maior carrasco, na verdade. E a gente tem que pensar nisso, né, meus irmãos? Não é tirar Deus da gaveta no momento da dificuldade. É lógico que Ele está à nossa disposição em todas as vezes da nossa vida, mas nós já irmos criando uma atmosfera de paz dentro de nós, buscando nos ensinamentos espíritas, nos momentos da oração, ou nos utilizando daquela técnica que Jesus utilizava, que é a visualização terapêutica, porque quando Jesus conta uma história, Ele está favorecendo-nos visualizarmos as imagens. Então Jesus, ele foi o primeiro na história, além de Sócrates, que a gente sabe, né, que também utilizou muito, outros companheiros, mas ele realmente trabalhou a questão da visualização. Quando ele olha, o reino dos céus é como um pai de família, que tinha isso, tinha aquilo, ele falava dos vinhateiros, aí ele falava da pesca, e aí as pessoas que iam vindo já iam criando isso dentro de si, aquelas imagens. Então vamos nos utilizar desses recursos que vão nos trazer paz e equilíbrio. Nós estamos aqui com a participação do Antônio Carlos de Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro. Há um período determinado para a permanência do espírito na erraticidade? Vou fazer essa pergunta para Berê, mas vou dizer que erraticidade é apenas aquele período entre uma encarnação e a outra, né? Aquele período que nós que ainda necessitamos voltar à Terra, passamos. É como Kardec chama de erraticidade esse momento. E aí, Berê? Olha, cada um no seu quadrado. Porque no mundo espiritual nós somos uma individualidade e cada um tem o seu momento. Às vezes uns andam mais rápido, outros andam mais devagar. Depende de cada situação individual, de cada um mesmo. Foi lançado esse final de semana o filme Deixa-me Viver, que é baseado na obra de Luiz Sérgio. Eu assisti, muito legal, vale muito a pena a gente assistir, porque inclusive aborda essa questão da reencarnação, aborda a questão do aborto, mostra o mundo espiritual, a necessidade de uns ainda permanecerem mais tempo no mundo espiritual, outros reencarnarem rapidamente. Então, cada caso é um caso, e nós vamos estudando isso nos livros. E essa obra de Luiz Sérgio, Deixa-me Viver, que é uma obra muito interessante, e o filme está muito, mas olha, maravilhoso, está muito assim fiel à obra. Então, realmente depende de cada um. A necessidade de tempo depende realmente de cada um. Qual o objetivo
da reencarnação, né? No livro Sexo e Destino, que é a psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, tem o caso da Marita, que é um caso muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, ninguém morre fora de hora. Morremos sim. A gente morre fora de hora quando nós negligenciamos a vida. Não só apenas o suicida indireto, mas de alguma outra forma, muitas vezes nós morremos fora de hora porque negligenciamos. Nesse caso da Marita, do livro Sexo e Destino, ela era uma jovenzinha que estava numa programação reencarnatória, né, na vida, nessa família que ela estava, que estava envolvida com outra família. Então, eram duas famílias vivenciando um resgate muito importante. E ela tem uma briga familiar, ela está em crise, e ela mora, se eu não me engano, no Flamengo, Copacabana, não me lembro, e ela sai, né, de noite atordoada, depois de uma crise nervosa, de uma briga familiar. Então ela sai sem prestar atenção e ela é atropelada. Não era para ela ter desencarnado, mas o atropelamento foi grave e ela desencarna. Mas não estava previsto ela desencarnar naquele momento. Ela foi irresponsável, porque ninguém pode sair atordoado na rua, ainda mais com o trânsito que é, você é atravessado de qualquer maneira. Ela não tinha a intenção de ser atropelada, mas ela foi negligente, uma vez que ela já sabia o perigo que é de atravessar uma rua sem olhar. Então, realmente aconteceu esse acidente. No plano espiritual, os espíritos veem que ela, digamos assim, ela cometeu uma negligência, que em um outro momento ela vai ter que reparar essa negligência dela. Mas, como era muito importante ela reencarnar para dar continuidade à oportunidade da reunião daqueles familiares todos para fazer um resgate familiar, eles providenciam o reencarne dela muito rapidamente para ela não perder o passo daquela reencarnação. Então, ela tem uma irmã, ela desencarna indevidamente, não era para ela desencarnar. E aí eles providenciam ela reencarnar rapidamente como filha da irmã, que não estava na programação, digamos assim, né? Mas eles aproveitam para que ela permaneça na família, porque aquela família tem um objetivo de fazer um resgate àquelas pessoas. Então, no caso dela, ela reencarnou muito rapidamente. Embora, em algum momento da vida espiritual dela, ela vai ter que reparar a negligência dela em relação a ela ter saído de qualquer maneira e ter sido atropelada. E outras pessoas não, desencarnam e levam mais um tempo para reencarnar. Então, assim, porque nada é fechado, não existe, não é matemática, mas sim devido à necessidade e à capacidade de cada um de absorver aquela situação. Olha, eu só posso agradecer essa pergunta tão inteligente, tão bem feita, assim, no momento que realmente nos trouxe tantas elucidações. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Existem hoje em dia relatos de médicos, teses de doutoramento, pesquisas mesmo científicas, falando sobre as experiências de quase morte. São aquelas pessoas que estiveram no limiar mesmo e que o corpo físico praticamente morreu, mas não houve aquela definição da morte, não houve o aniquilamento daquele laço fluídico, e aí a pessoa retorna, em virtude de todas as possibilidades que hoje a medicina nos traz. E aí, Berê, como é que são essas experiências? O que eles relatam? Pois é, cada um vai relatar a sua experiência pessoal, mas na verdade isso são coisas importantes para mexer com a ciência, porque tem vários relatos, inclusive, de médicos, de pessoas que não acreditavam na vida espiritual e que neste momento eles têm um vislumbre de situações e enxergam coisas que eles nunca tinham pensado antes. São pessoas que não são ligadas à religião, muitas ligadas a muitos materialistas, pessoas que nem acreditavam em Deus. Então, esses casos são providenciais para poder todas as outras pessoas ficarem, olha, tem algo está no ar. Né? Tudo que acontece, realmente acontece por uma providência divina. E tem vários relatos, tem filmes que relatam sobre esses casos, mas todos eles
tudo que é ligado à vida, que é ligado à morte, na verdade serve para chamar a atenção do mundo, chamar a atenção de todos nós sobre a imortalidade da alma. Então, de alguma forma, a comprovação da imortalidade da alma, ela chega, seja através da religião, seja através de algo místico, seja através de algo científico, mas estão sempre chegando por várias ruelas, porque na verdade é uma verdade, então acaba chegando, né? Mas tem um caso muito interessante de um médico que era inclusive ateu, um cientista, e ele passa por esse momento e ele tem um encontro com a mãe dele, onde ela fala para ele o que está acontecendo com o corpo dele, o que está acontecendo, quais são as possibilidades dele, e ele resolve retornar para o corpo. E a partir dali ele dá uma nova vida, dá um novo rumo à vida dele de encarnado. E ele vê nitidamente a importância disso, porque ele era um formador de ideias. Ele era uma pessoa totalmente ligada à ciência. Então ele enxerga aquilo como uma grande oportunidade que ele teve de aproveitar melhor a reencarnação, uma vez que ele veio com essa missão. Mas que o próprio orgulho dele, até por estar vinculado à ciência, por ser uma pessoa de renome, e aí acaba que muitas vezes essas pessoas chamam a atenção para si própria, né, pela sua própria posição social, acadêmica, e esquece de pensar na questão de Deus, na questão da continuidade da vida. Então ele viu nisto uma grande oportunidade dele retomar a vida acadêmica dele, mas agora sob um outro olhar. Isso é muito interessante, gente. E o que os benfeitores nos falam a respeito desse início, quando nós desencarnamos e retornamos, nesse primeiro momento, porque é uma fase de perturbação que Kardec nos relata no Livro dos Espíritos e em outras obras também. É como se fosse, segundo eu consegui entender, aquele momento quando nós estamos acordando e que não sabemos se é segunda ou terça-feira, se é de manhã, se é de tarde, aquela perturbaçãozinha, aquilo de forma semelhante acontece quando nós estamos voltando para a pátria de origem, que é a pátria espiritual. Nos fale um pouco sobre isso. Olha, pessoas que trabalham, né, profissionalmente, que viajam muito, muitas relatam esse tipo de perturbação. Às vezes você pega um voo, você pega conexões, você fica muito tempo voando fora do seu dia a dia, e às vezes você chega num determinado hotel e quando você acorda, você leva um tempinho para saber se você está em casa ou você está viajando, você está em casa ou está em algum lugar. Quando nós temos uma vida muito regradazinha, assim, sempre em casa e tal, às vezes a gente fica com dificuldade de entender esse tipo de perturbação, mas já uma pessoa que viaja bastante, ela já entende isso. Mas realmente, esse exemplo de quando às vezes a gente está meio acordando, meio dormindo, sem saber, esse tipo de perturbação que acontece, por a gente, assim, racionalmente não está ainda focado naquela situação. Ou até mesmo algumas pessoas que passam por alguns traumas, por alguns acidentes, que às vezes no momento do acidente a pessoa fica, não, isso não está acontecendo. Né? Fica tipo assim, não, isso não pode estar acontecendo. Tem gente até que balança a cabeça para que o pensamento saia da mente não dela, acontecendo, né? Comigo, olha o que eu estou vivenciando agora, né? Exatamente. E como nós não temos o hábito, infelizmente, a nossa cultura não tem o hábito de pensar na morte, infelizmente isso causa um grande sofrimento. Nós vemos a morte como uma inimiga, quando na verdade deveria ser como uma grande parceira, uma grande companheira, porque ela é que vai nos, assim, abrir uma porta para novos passos, novos rumos. É interessante nesse filme Deixa-me Viver, que foi lançado agora, que todos nós espíritas devemos comparecer até para registrar, né, que é um filme que interessa ao público, como também o filme Nosso Lar. Na hora que eles vão reencarnar, também há essa certa tristeza. Né? Os espíritos, quando estão lá nas colônias e que vão reencarnar, as pessoas que estão ali acostumadas com eles, os espíritos, também vão sentir a saudade. Então há uma certa tristeza assim, na hora que vai partir para reencarnar. É uma morte também
de lá para cá, porque vai haver essa distância. Mas se enxergarmos a vida como ela é, nós vamos não ter esse sofrimento e vamos ter uma certa alegria quando o nosso querido partir. Quando você perceber que alguém está partindo não antes da hora, mas que ele está partindo no momento adequado, no momento certo, e a gente fica muito feliz por aquilo ter sido, porque quando a gente desencarna é que aquela etapa acabou. E como o mundo, a evolução, ela é constante, significa que nós estamos evoluindo. Então, tirando os casos de morte por negligência, toda morte deveria ser celebrada com muita alegria, porque significa que aquele passo agora ficou para trás. A pessoa está indo num novo rumo. E aí deveríamos dar, inclusive, parabéns. Porque muitas vezes, Yasmin, a gente acha que o oposto de morrer é viver. Não, o oposto de morrer é nascer. A gente nasce, morre, nasce, morre. Esse é o oposto de nascer e de morrer. Não é viver, porque só a vida, e vida e abundância. A vida quando nasce e a vida quando se morre. Então, nós vivemos sempre. E ter esse raciocínio, pensar nisso, elaborar o pensamento sobre a morte, que a benfeitora Joana de Ângeles e o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de um livro chamado Sob a Proteção de Deus, num capítulo que tem o título Treino para a Morte, eles falam lá da importância de meditarmos sobre a morte. Não de uma forma mórbida, depressiva, finita, de jeito nenhum, mas como um momento tipo, já dei conta. Sabe, sabe quem trabalha numa empresa que é um trabalho assim, muito grande e escuta o sinal da campainha da fábrica dizendo que o expediente acabou, você vai lá e bate o cartão e está liberado? Isso é que a gente deve pensar na morte. Olha, estou liberada, já trabalhei, já cumpri o meu papel, agora qual é o próximo passo? Então, quando nós temos este pensamento, tudo flui maravilhosamente bem. Inclusive essas aflições do nosso dia a dia, essas picuinhas, essas bobagens que fazem com que a gente sofra muito, muito, é uma coisa. Vamos pensar sobre a morte, que isso vai nos aliviar também, a gente abrir as algemas dessas aflições e viver a vida de uma forma saudável. Eu acho que isso é importante. Pensar que tudo passa aqui na Terra, que as aflições elas vão ter um fim, que nós estamos caminhando cada vez mais para um estado de plenitude, resolvendo que estamos as questões pendentes do passado. Isso nos dá um alívio e nos dá uma força. Tem um livro chamado, o Livro da Morte dos Tibetanos, que nesse livro eles falam muito sobre a desencarnação e uma parte do livro diz que nós devemos rezar diariamente, pedindo para que nós usufruamos do momento da libertação, que a morte é linda, você sente aquele bem-estar, sente-se amado, querido, amada. E isso é um dos relatos frequentes daqueles que passam pelas experiências de quase morte. Todos falam dessa alegria, de um bem-estar, de um bom ânimo, de se sentir muito cuidado e muito querido. Olha que coisa boa, né? É isso aí. Olha, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Mas antes, vamos ficar com o musical Regeneração, com Alan Filho. E nós voltamos já já. Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante
de dor, numa vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo uma jornada. Saiba encontrar a sua fé, por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Antes do prato de comida, um sorriso. Antes da roupa que vai nos aquecer no inverno, um sorriso. Antes de ouvir o que o outro tem a dizer, um sorriso. Antes de falar qualquer palavra de apoio, um sorriso. Não nos cabe passar para o outro nossas próprias tristezas ou lamentos com nossa cara triste. Chico Xavier, o homem sorriso, dizia que todos nós temos os direitos inúmeros do mundo para fechar a porta do nosso quarto e chorar o tempo que fosse necessário. Mas depois é imprescindível arregaçar as mangas e voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Por isso, eu pergunto: onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor numa vida de muito, muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada. Saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada. Saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Muito obrigado. Olá, amigos! Dia 27 de novembro, nós temos um encontro com a arte e a solidariedade, com muita música, poesia, teatro e convidados especiais. Serão 20 instituições beneficiadas, hospitais, abrigos, creches, lares e obras sociais. Venha participar! Arte e solidariedade, um tributo à cultura e à arte espírita.
Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais. Ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. O Clube de Arte traz para este mês o livro Bezerra de Menezes, Anotações de Servidor. Esta obra, psicografada por Wagner Paixão, percorre várias áreas a que estamos ajustados. As orientações e conceitos cristãos de Bezerra de Menezes formam um repositório de sabedoria e pacificação para os corações humanos. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800. Acesse loja.clubedearte.org. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Gente, olha só, dia 27 de novembro, anota aí na sua agenda. A gente precisa estar juntinho, todos nós que trazemos a doutrina espírita no nosso coração, que desejamos tanto também ajudar as obras sociais, nós precisamos nos unir, porque as obras sociais enfrentam dificuldades naturais até todo o final do ano e nesse momento que nós estamos passando aqui no Brasil, essas crises, nós estamos precisando muito nos dar as mãos. E eu convido você, vai ser um encontro com a arte e a solidariedade, com muita música, muita poesia, muito teatro e convidados especiais. Vão ser 20 instituições beneficiadas, gente. Olha, uma delas é que a Berenice coordena, né? No Instituto Maria de Lourdes. Outra é que nós coordenamos aqui, que é a Casa de Maria Clara. Ainda temos hospitais. Olha, é muita gente, muita instituição. Nós vamos estar juntos nesse projeto. Então, entre em contato com o Clube de Arte, se você desejar maiores dados. Vai ser no Miésimo, dia 27 de novembro, vai ser de manhã até a noite. Nós vamos estar lá, serão muitos companheiros ligados à arte espírita, tantas músicas maravilhosas, vamos cantar juntos, vamos vibrar e vamos trazer aquela egrégora de prosperidade, de alegria, de bem-estar. Então, todos nós vamos ser beneficiados. Venha, os detalhes estão no site da tvnovaluz.com, tá bom? Entre e vamos estar lá juntinhos, tá bom? E eu estou conversando com a Berenice sobre um assunto que nos diz respeito a todos nós, afinal de contas, todos nós vamos partir para a pátria espiritual, que é a nossa pátria de origem, gente. Nós estamos aqui por um período de tempo curtinho. Eu já tive um problema tive uma pneumonia dupla, quase desencarnei, e um amigo espiritual disse, aproveita que a partir de agora qualquer dia é dia, qualquer hora é hora. Eu dizia, ai Jesus! Então vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui para fazer o melhor, né? E
Berê, as pessoas perguntam muito, né? Como é que a gente... temos aqui uma participação, vou fazer essa pergunta depois, vamos falar da participação da Shirley de Osasco, São Paulo. Shirley, um beijo no seu coração. Ela diz assim, poderia visitar todos os lugares na Terra quando eu desencarnar e escolher o país para reencarnar? Pode tudo. Agora, você tem merecimento para isso? Nós podemos tudo. Quando a gente vê a Ivone Pereira, né, nos desdobramentos dela, visitando muitos lugares, tem um livrinho que se chama da Ivone, é o último dela, que é Eu e Roberto de Canalejos, um caso de reencarnação, onde ela fala que ela, encarnada, ela em desdobramento, ela visitava a Europa, né, inclusive encontrava com ele, ali acompanhava o dia a dia dele e tudo mais. Nós vemos muitos espíritos visitando muitos lugares. Agora, quando nós estamos a serviço, nós também vamos a muitos lugares trabalhando. Agora, nós precisamos saber o que nós vamos fazer nesses lugares. Porque quando a nossa mente é uma mente assim distraída, uma mente que está querendo apenas usufruir das coisas sem dar nada em troca, muito provavelmente nós também arrastamos um grupo de espíritos também assim desocupados, e provavelmente nós vamos estar em regiões de muitos tormentos. Então, quando a gente fala assim, eu posso visitar todos os países, pode, inclusive agora encarnada, você em desdobramento, você pode visitar todos os países, se você souber ter lucidez no seu desdobramento. Mas muitas vezes nós somos tão distraídos que nem prestamos atenção onde nós estamos, na verdade. Mas sim, agora, com qual objetivo queremos visitar outros lugares? Podemos escolher aonde nascer? Sim, claro. Nós somos reencarnacionistas, mas muitas vezes nós precisamos saber se nós somos reencarnacionistas desta vida para trás apenas ou desta vida para frente. Porque às vezes nós falamos assim, eu sou reencarnacionista. Estou com um problema nesta reencarnação, mas eu sou reencarnacionista. Então, esse problema deve ser devido a um passado. Aí nós vamos investigar no passado para saber por que nós estamos com esse problema. Só que, ser reencarnacionista, nós temos que pensar desta vida para frente. Então, eu quero nascer na próxima vida numa família estruturada, numa família amorosa, num país de primeiro mundo, que não tenha problemas, no melhor lugar do mundo. Posso desejar? Posso. Mas o que eu estou fazendo agora para colher isto numa próxima reencarnação? Por que eu quero ir para um determinado país? Muitas vezes fugindo da minha responsabilidade aqui no Brasil. Muitas vezes eu não quero fazer nada, que eu trabalho muito, eu quero ir para um lugar que eu não trabalhe. Então, qual é o nosso objetivo de querer visitar, de querer nascer numa família, de querer nascer num país? Qual é o objetivo e qual é a intenção? Porque tudo que vale é a intenção. Porque muitas pessoas têm aquele livro Vereda Familiar, que o Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, ele vem explicando que muitas pessoas perdem o direito de nascer num país organizado ou numa família organizada, porque já teve isso no passado e malbaratou, desdenhou as suas responsabilidades. Muitas pessoas falam assim, poxa vida, eu não queria nunca mais nascer no Brasil, isso aqui está uma bagunça danada. Ora, aqui existe uma proposta do Evangelho, da pátria do Evangelho. Aqui existe uma proposta de reformular uma nação. Todos nós estamos aqui a trabalho, a serviço. Será que quando a gente pensa, eu queria tanto nascer em outro lugar, será que nós não estamos querendo fugir da nossa responsabilidade de arrumar a casa quando nós já tivéssemos sido de uma nação de primeiro mundo, que viemos aqui e bagunçamos tudo e agora nascemos aqui para reorganizar? A nossa obra fica lá em Guapimirim, Magé, naquela região. E nós recebemos orientação espiritual dizendo que todas as pessoas que nos ajudam são pessoas ligadas àquela região. E eu fiquei, puxa vida, mas é uma região tão pequenininha, no meio do nada. E aí nós recebemos a orientação espiritual de estudarmos a história do local. E aí vemos que Magé é uma das primeiras cidades
do Brasil, é onde porque fica, para quem não mora aqui, essa Magé, ela fica no pé da serra que vai para Petrópolis, que era a família imperial. Tanto que a estrada imperial começa em Magé e acaba em Petrópolis. E o mar vai até ali. Então os europeus chegavam por ali de mar, tanto que foi construída essa estrada real. A primeira ferrovia do país foi construída a partir dali. Então, no passado, lá foi o porto principal de escoamento de ouro do Brasil. Então vejam, é uma cidadezinha onde o primeiro mundo, a elite do mundo de antigamente, os europeus, chegaram, dizimaram os índios, trouxeram os escravos, roubaram o ouro, mataram os índios, né, que estavam ali. Foi um local que foi muito difícil a abolição dos escravos. Então nós vemos que historicamente é uma cidade muito comprometida. Então muitos europeus do passado têm que reencarnar ali, têm que chegar ali para devolver à terra o que tirou daquela terra. Então muitas pessoas que estão ali poderiam falar assim: ai meu Deus do céu, eu queria tanto ter nascido em outro lugar. Olha, no passado você já nasceu em outro lugar, mas você não fez por onde permanecer nesse outro lugar. Então, sempre quando a gente pensa assim: eu queria tanto nascer no primeiro mundo, num lugar, num país que, olha, onde tudo funcionasse. Será que você já não esteve lá e malbaratou aquilo? Porque toda vez quando a gente nasce numa condição financeira, emocional, psicológica, estável, nós temos um compromisso de dar a mão e alavancar a comunidade, o país, a nação que está abaixo do nosso. Se nós não fazemos isso, vivemos naquela superficialidade, apenas curtindo o bem-estar, como se a gente tivesse reencarnado a passeio para tirar umas férias e não a trabalho, nós perdemos o direito, muitas vezes, de ter uma família estruturada, nascer num país estruturado, numa situação estruturada, para a gente poder entender o que é o sofrimento de uma nação. É muito interessante tudo isso, né? Quanto material para nossa reflexão, meus irmãos. Agora vamos com Ednei Veiga, de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, do Centro Espírita, discípulos de Leon Denis. Nos casos de reencarnação imediata, no caso de aborto, o que você pode nos falar? Olha, primeiramente, não deixe de assistir o filme Deixe-me Viver, que foi lançado este final de semana, que é baseado no livro do Luiz Sérgio. O filme está maravilhoso e só fala sobre as questões de aborto. O que acontece no mundo espiritual dos espíritos que são abortados. Alguns compreendem as fraquezas, né, da pessoa que abortou, outros se revoltam, outros se tornam obsessores das mães, outros ficam muito tristes, outros reencarnam rapidamente, outros ficam tão traumatizados que levam um certo tempo para voltar a reencarnar. Então, cada caso é um caso, não tem como fazer uma regra específica, mas estudar a doutrina espírita, ler esses livros é a melhor maneira de aprendermos, porque o leque de casos, assim, é inúmeros, né? Muito grande. E eu convido os irmãos que desejam aprofundar esse conhecimento que é tão significativo para a nossa vida, a cada dia mais saudável, mais feliz, fazerem a leitura do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Nele, Kardec faz a análise de como nós entramos no mundo espiritual, o que vinha a ser realmente o inferno, o céu, o purgatório. Existem anjos, existem demônios, o que nós encontramos? E ele coloca o relato de vários tipos de espíritos, pessoas que aproveitaram bem a presente encarnação, pessoas que malbarataram as oportunidades do bem, pessoas que acabaram indo para o plano espiritual em virtude de suicídios. Então vale a pena nós estudarmos e lermos essa obra fantástica, não é, Biri? Olha, eu li recentemente um livro que ele foi elaborado pela Federação Espírita do Espírito Santo, que se chama Juventude Interrompida. Eu gostaria muito de fazer uma campanha para que todos os centros espíritas, todos os grupos de jovens, todas as pessoas que tenham jovens, presenteiem com esse livro, Juventude Interrompida, da Federação Espírita do Espírito Santo,
que os jovens de lá estavam se organizando para fazer um encontro de jovens e, paralelo a isso, no mundo espiritual, os espíritos dirigentes da federação trouxeram alguns jovens para falar, através da psicografia, falar sobre os seus relatos de como eles desencarnaram, como é que eles se encontraram no mundo espiritual e qual a mensagem que ele dá para os jovens que estão encarnados. E, paralelo a isso, a Federação Espírita pegou alguns estudiosos para estudarem essas mensagens, apontando nela as origens, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, ou seja, faz um estudo doutrinário diante dessas mensagens. Então, é um estudo assim, muito legal. São 24 jovens, quando 21 dizem que desencarnaram fora da hora. Porque muitas vezes a gente fala, ninguém morre fora de hora. Morre. Mas é só o suicida? Não. O negligente também. Então são jovens que desencarnaram por conta do aborto, por conta de velocidade, por conta de drogas, por conta de anorexia. Então, assim, por conta de esportes radicais, sem raciocínio. Então foram espíritos jovens ainda que negligenciaram a vida e desencarnaram antes da hora, e eles passam a mensagem de como é que foi a chegada no mundo espiritual, e eles passam orientações para os jovens de agora. Então eu acho muito importante que as casas espíritas façam rodas de leitura com os seus jovens, lendo esses relatos, porque depois eles vão identificando cada situação no próprio Pentateuco da doutrina espírita, e isso faz com que cada um de nós, e os jovens principalmente, tenham lucidez. Porque nós precisamos de lucidez, nós precisamos aprender a pensar. Olha só, gente, nós precisamos movimentar todo esse relato, porque quanto mais nós divulgarmos isso, mais jovens irão aproveitar a sua encarnação de uma maneira saudável, aproveitando essa oportunidade que todos nós estamos tendo para resgatarmos o passado, mas construirmos um futuro de luz através das melhores opções que nós fizermos aqui no nosso presente. Agora, Berenice, como se dá o processo de retorno à pátria espiritual e como é que nós realmente vivemos lá? Pois é, nós vamos dar sempre continuidade à nossa vida. Criança, quando desencarna, não vira anjinho. As pessoas que estão doentes, quando desencarnam, elas não descansam. Então, essas frases prontas que nós temos aqui, às vezes quando os bandidos, os assassinos, às vezes acontece algumas coisas no presídio e morrem muitos presos, e as pessoas falam, graças a Deus o mundo se livrou de gente ruim. Não se livra também não. Nós continuamos no mundo espiritual exatamente a nossa faixa vibratória, a nossa maneira de pensar que estamos aqui. Por isso que nós aqui encarnados é que nós devemos ter esse esforço de nos compreender e de compreender o mundo espiritual para quando nós desencarnarmos, nós estarmos numa condição melhor. Porque cada caso é um caso. Se uma pessoa nunca pensa sobre a morte, se ela achar que morreu, acabou, ela vai ter um sofrimento muito grande. Nos relatos, como você falou no livro Céu e Inferno, nós vemos lá pessoas do sofrimento que é de não se aceitar que já desencarnou. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira sem fazer nada. É uma pessoa que não se preocupa com a dor do outro, por diversas razões. No Céu e Inferno tem um caso que se chama o entediado. É aquela pessoa que passou a vida inteira sentindo um vazio, Você vai nos consultórios hoje dos psicólogos, tantas pessoas chegam lá dizendo que estão com vazio, estão procurando alguma coisa que não sabem o que é. Quando desencarna, continua com esse vazio. Vá lá no Céu e Inferno e leia esse caso, o entediado. Ele está há 180 anos no mundo espiritual sentindo esse vazio. Quando ele teve uma existência e teve os dias desencarnados apenas olhando para si, vendo um vazio, buscando alguma coisa, sem nunca olhar para o lado, olhar para o outro, porque a proposta triangular de Jesus de evolução é
Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se a gente se isola e não tem um próximo na jogada, nós vamos ter sempre um sofrimento. Seja encarnado, seja desencarnado, a gente vai estar sempre num sofrimento. Então, a nossa chegada no mundo espiritual, ela é 100% de acordo com a nossa vivência na Terra. Se morrêssemos hoje, para onde nós iríamos? É só a gente pensar, o que eu penso? Eu sou uma pessoa muito crítica, que eu estou achando sempre que tá todo mundo errado? Eu vou continuar sendo uma pessoa crítica. Eu sou uma pessoa que me adapto a todas as situações, sou uma pessoa que estou sempre apaziguando as ideias, eu vou estar num lugar de conforto, porque eu vou estar num local onde a questão assim de apaziguar, de harmonia, é constante. Eu sou uma pessoa colérica, tudo eu me estouro porque eu tenho um determinado poder, eu vou desencarnar, eu vou estar no meio de cólera, eu vou estar no meio sempre da onde é que eu penso mais. Vamos supor, né? Vamos supor uma família se associa a um clube. Aí a família chega no clube, então quem gosta de piscina vai perguntar onde é que fica a piscina e vai para lá. Quem gosta de tomar cerveja vai falar assim, onde é que fica o bar? Quem gosta de jogar tênis vai dizer, onde é que fica a quadra? E vamos imaginar que 1000 famílias cheguem no clube. Daqui a pouco vão estar no bar as pessoas que gostam de beber, as quadras de tênis vão estar lotadas das pessoas que gostam de jogar tênis, as piscinas vão estar lotadas das pessoas que gostam de tomar banho de piscina. Então, esta divisão e esta aglutinação, ela vai se dar pelo pensamento, né, por afinidade. Então, quem é uma pessoa colérica, quando desencarnar, ela vai ser atraída e ela vai estar junto de espíritos coléricos. E vamos combinar que não deve ser nada agradável você estar no meio de gente colérica. Então, um recado para os coléricos, deixe de ser colérico. E isso é uma proposta íntima e nós não podemos fazer por ninguém. Nós temos que realizar, observarmos-nos, vermos aquilo que ainda não está em conformidade com a alegria que nós precisamos ter e vamos ajustando, buscando os recursos, buscando inclusive um apoio profissional, buscando um amparo na casa espírita, nas preces, nas reuniões de desobsessão, nas leituras edificantes que vão aos poucos mudando, alterando padrões de modelos que nós elegimos no passado. E aí vamos que vamos, né? Berenice, o pessoal já está falando que eu preciso das suas palavras finais. Acabou, estava tão bom, né? Que delícia nós estarmos juntos, né, meus irmãos? Olha, então, seguindo as orientações da Joana de Anjos, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no texto Um Treino para a Morte, do livro Sob a Proteção de Deus, onde eles dizem, pense na morte, você morrendo hoje, pense nela com alegria, com lucidez, porque isso vai acontecer mesmo. Agora, a continuidade depois do processo da morte, ela vai se dar exatamente igual como nós estamos vivendo. Então vamos viver com alegria, vamos viver buscando a paz, apaziguando, harmonizando, porque quando a gente desencarnar, nós vamos estar neste ambiente que é o ambiente que está na nossa mente. Vamos morrer em paz. E vamos criar essa forma de pensamento de luz, não é? Vamos visualizarmos nos encontrando com Jesus, com os benfeitores espirituais, diariamente vibrando por isso, para nós criarmos essa realidade para nós. Gente, obrigada, Berenice. Muito bom ter você aqui com a gente. Uma alegria. Muito bom. E você que esteve conosco, olha, receba o nosso carinho. A TV Nova Luz é para isso, para você jamais se sentir sozinho. É um centro espírita virtual, no qual você pode estar todo momento que desejar. Um beijo no seu coração, estamos juntos, até o nosso próximo programa.